queremos te ouvir. Fala, Senhor, fala da vida. Só tu tens palavras eternas, queremos te ouvir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendeis bem isso? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, vamos meditando essa palavra de Deus nesse dia. Em primeiro lugar, nós vemos ambas as leituras, aqui elas falam de esperança, né, do futuro, né? Tanto a carta aos Tessalonicenses como esse Evangelho. Nós estamos lá no capítulo 24, indo para o fim do Evangelho, que nós vemos duas exortações que Jesus faz sobre as coisas que vão acontecer em seguida, mas não ensina a fazer previsão do futuro. Isso ele não faz. Mas essa é a pergunta que eles fazem para Jesus, uma pergunta que em todos os cursos que se vai dar por ali com o povo, também em ambiente universitário, né, o fim do mundo, sobre o fim do mundo, por quê, como vai acontecer, quando, quais são os sinais. Então, muitas religiões também se aproveitam da linguagem apocalíptica da Bíblia, que tem um significado muito próprio, muito específico, que é uma linguagem simbólica para advertir sobre uma coisa que está acontecendo agora, no tempo presente. Então, eles se aproveitam daquela linguagem para assustar as pessoas e fazer anúncio, e dizer que o fim do mundo está próximo, etc. De fato, nos assusta um pouco ver o planeta tão desorientado, tão desequilibrado, com calores exorbitantes em tudo que é canto agora no hemisfério sul, que é inverno, esses calores até de 50 graus, como vimos nesses dias, né? E no hemisfério norte nem se fala, e assim por diante. Coisas que não haviam antes. Então, tem sinais de gravidade, de que a Terra está enferma, né? Mas Deus não está anunciando, não vai dar sinais, não vai nos ensinar a prever o futuro, né? Então, quais são os sinais que vão acontecer? Então, ele diz, olha, sobre o quando vai acontecer, não importa olhar o dia a dia, ficar atento cada dia, que ninguém sabe a que hora. Então, tem duas partes nesse evangelho, esses pequenos versículos, poucos versículos nós lemos. Primeiro, uma exortação geral para a multidão e para os discípulos, que não se sabe o dia nem a hora, que se o dono da casa soubesse que a hora viria o ladrão, ele ficaria cuidando. Então, se a gente soubesse, podia se preparar. Nós estamos preparados para viver o dia a dia. É no dia a dia que Deus se faz presente. E a outra parte, ela é dada para a igreja já mais consolidada, para as lideranças,
para os discípulos. Então ele fala daquele que o Senhor colocou à frente dos seus empregados para dar comida, para cuidar deles, e não para ficar espancando, explorando, se aproveitando, bebendo como os beberrões. Vejam que advertência dura para os discípulos também, né? Então, tem essas duas partes. Mas, fundamentalmente, né, é importante a gente saber que nós temos uma finalidade, o fim do mundo, né? Saber ou pensar no fim é importante porque dá sentido para o dia de hoje. Imagina viver sem nenhuma finalidade, sem Deus, sem horizonte. Aí acaba virando tudo um certo absurdo, né? Porque é certo que na vida, quem tem um fim, ele vai dar atenção ao trabalho, à família, às relações, ao lazer, à política. Sabe que as decisões que ele toma agora podem levar à perdição ou à salvação. Não é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. E porque a gente tem uma finalidade, né? Então, as opções que a gente faz podem nos levar para ter mais vida ou mais morte nesse mundo, né? Então, porque, de alguma maneira, no fim da vida, a gente colhe aquilo que semeou. Ao menos, na outra vida, a gente vai colher aquilo que semeou. E não aquilo que os outros semearam, aquilo que você semeou. Fazer o bem, é isso que nos importa, né? E nesse sentido, o futuro se torna algo muito promissor para quem tem esperança, para quem tem fé, porque vai construindo o mundo de Deus e tudo isso vai construindo também a vida para depois, né? Então, a importância de ter uma esperança no fim não diminui a importância de cuidar hoje em dia do mundo de hoje, dos pobres de hoje, das crianças de hoje. Ao contrário, a esperança escatológica, ela aumenta a responsabilidade que nós temos sobre o dia de hoje. Que beleza, né? Uma liturgia cheia de olhar para o futuro, para todos nós, que vamos para frente, né, com esse pensamento. Então, o fim, a finalidade da vida, ter uma finalidade, é decisivo para dar qualidade à nossa vida. É preciso ter esperança, esperar, que, aliás, ficar ocupado com as coisas boas. Que, aliás, no português, nós temos um verbo só, esperar. Eu espero na vida eterna, assim como posso estar esperando o ônibus, é o mesmo verbo. Por isso que se começa a usar no português também, as irmãs já viram, né? O verbo esperançar. Que não é esperançar, é ter aquela esperança que vem pelo reino de Deus, as coisas, a escatologia, o fim do mundo, a salvação de Deus, o amor de Deus. Ter isso é esperançar, ter esperança. Esperar, a gente espera o ônibus, espera chegar a hora e assim por diante, né? Tem esses dois verbos aí, significa ter esperança, ocupar-se com essas coisas de Deus, né? Porque... E não esperar só coisas pequenas, esperar aquelas coisas que só Deus pode realizar. Isso que é tudo. Essa é a esperança. Então vamos encher o nosso coração com essa esperança, com essa palavra de Deus e fazer o nosso ofertório. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. A fé